Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos discutir sobre as 95 teses de Martinho Lutero. Tá? As 95 teses que Martinho Lutero fixou sobre a porta de entrada da igreja de Wittenberg. Martinho Lutero começa as suas 95 teses dizendo o seguinte: Disputatio pro declaratione virtutis indulgentarum, ou seja, debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Então, as 95 teses do Martinho Lutero eram 95 pontos, digamos assim, que tinham a ver com a venda das indulgências, porque a Igreja Católica naquela época vendia indulgências. Indulgência existe até hoje na Igreja Católica. Indulgência é um perdão que o Papa estabelece sobre os seus fiéis. O Papa diz: se você orar, ou se você rezar, enfim, em tal local ou em tal período de tempo, você receberá o perdão dos seus pecados. Isso é indulgência. No ano 2000, por exemplo, na virada do milênio, o Papa João Paulo II fez uma indulgência mundial para o indivíduo que rezasse naquela época a favor da humanidade, a favor. Então a Igreja Católica concede o perdão, tá? Quando você chega numa igreja católica e você lá na Igreja Católica você se confessa no confessionário, o padre te dá o perdão. Aquilo é uma espécie de mini indulgência. Mas existe uma espécie de magna indulgência, que é quando o próprio Papa dá o perdão para todos os seus fiéis. Naquele momento, todos os seus pecados são perdoados, desde que você obedeça aquilo que o Papa está mandando você fazer. Seja dar esmola aos mendigos, seja orar por alguma questão mundial, a guerra no mundo, para que Deus elimine a guerra do mundo. Enfim, o Papa estabelece o que você deve fazer para receber aquele perdão a nível mundial, a nível global na sua vida pessoal. E o que acontece é o seguinte: na época do Martinho Lutero, o Papa daquela época estava estabelecendo que se um indivíduo ajudasse ele a construir a igreja do Vaticano, a igreja que hoje é chamada de Igreja do Vaticano, ou seja, a Basílica de São Pedro, o Papa tinha determinado na época de Martinho Lutero que se você ajudasse a igreja a construir a Basílica de São Pedro, com aquele dinheiro que você ajudasse a igreja a construir a Basílica de São Pedro, você receberia uma cartinha e nessa carta estava escrito que você havia recebido da igreja e do Papa o perdão de todos os seus pecados. E aquele papelzinho era chamado indulgência. Tá? Então a indulgência pode ser de maneira escrita, pode ser de maneira oral. O que interessa é o valor simbólico. Tá? Então muitas pessoas começaram a, digamos assim, ajudar a Igreja Católica a construir a Basílica de São Pedro. Infelizmente, começou a surgir na igreja, naquela época, indivíduos que começaram a se aproveitar da situação. Eles começaram, digamos assim, a fazer propaganda, né? Ah, se você quiser receber o perdão de todos os seus pecados, não importa o que você tenha feito na sua vida, compre essa indulgência. Então, se o Papa tinha determinado que o indivíduo desse dinheiro de livre e espontânea vontade, alguns bispos e alguns sacerdotes da época começaram a se aproveitar da situação e a meio que mercandejar as indulgências, vender as indulgências, fazer um monte de promessas em cima das indulgências, fazer com que você não comprasse mais as indulgências por uma questão de vontade, mas sim por uma questão de obrigação. Você tinha a obrigação de comprar aquela indulgência, você tinha a obrigação de mercandejar com Deus, digamos assim. E um dos maiores vendedores de indulgência na Alemanha naquela época foi o Tetzel. E o Tetzel, ele se tornou uma espécie de inimigo número um do Martinho Lutero. Martinho Lutero levava em consideração o Tetzel quando ele se levantava contra as indulgências. Lembrando que mais tarde a Igreja Católica puniu o Tetzel por tê-lo considerado o principal responsável pela saída de Martinho Lutero, pela raiva de Martinho Lutero, pela rebeldia de Martinho Lutero contra a igreja. Se não tivessem havido bispos como Tetzel, talvez Martinho Lutero nunca tivesse criado a reforma protestante, porque ele nunca teria sentido necessidade de se levantar contra as indulgências. O próprio Martinho Lutero, possivelmente em primeiro momento, ficou a favor da ideia de indulgências.
mas a maneira como alguns bispos daquela época e sacerdotes em geral daquela época, o próprio Tetzel daquela época se manifestou vendendo indulgências e fazendo com que as pessoas acreditassem que comprando aquele papel elas estariam já com seu acesso ao céu garantido e não precisavam nem mudar o seu comportamento, e isso foi o que fez com que Martinho Lutero se irritasse. Tá? E aí surgiu as 95 teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero afixou as 95 teses dele em 1517. Tá? Em 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses, digamos assim, na porta da igreja de Wittenberg. Martinho Lutero diz o seguinte: por amor à verdade e no empenho em elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por essa razão, ele solicita que os que não possam estar presentes e debater com ele oralmente, o façam por escrito mesmo que ausentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí o Martinho Lutero, em primeiro lugar, o Martinho Lutero, ele não escreveu as suas 95 teses na língua alemã, tá? Na língua falada pelo povo. Ele escreveu em latim, porque o objetivo dele em afixar as 95 teses não era tanto o de criar uma reforma, mas sim o de debater sobre as indulgências apenas com doutores e mestres e pessoas em geral que tinham um amplo conhecimento de teologia, porque o objetivo dele era provar que as indulgências era algo anticristão, né? Principalmente a maneira como elas estavam sendo feitas. Então, o Martinho Lutero queria um debate só com intelectuais, ele não queria criar uma reforma, digamos assim. E mais tarde, né, alguém teve a ideia de a igreja, né, acabou tomando um rumo totalmente diferente do que ele esperou, e aí mais tarde aconteceu isso, né, as 95 teses dele terem sido usadas como, digamos assim, símbolo da reforma protestante. Tanto é que o símbolo principal da reforma protestante até os dias de hoje é a imagem do Martinho com o martelo na mão pregando as 95 teses na igreja de Wittenberg. Tá? Então, tese de número 1. Ao dizer, fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de contínua penitência. Tá? Então, o Martinho Lutero, na língua latina, ele escreveu Dominus et Magister Noster Iesu Christo dicendo penitentiam ait, hominem vitam fidelius agem penuit. Ou seja, o Senhor e Mestre nosso Jesus Cristo dizendo arrependei-vos torna toda a vida do indivíduo em constante arrependimento. Então Martinho Lutero acreditava piamente que a vida do cristão é uma contínua penitência, que o indivíduo tem que se penitenciar todos os dias, que o indivíduo tem que todos os dias fugir dos pecados e praticar boas obras. Tese 2. Esta expressão não pode ser entendida no sentido do sacramento da penitência, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. 3. Ela também não se refere apenas a uma penitência interior. Sim, ela não seria penitência se externamente não produzisse toda sorte de mortificações da carne. 4. Por isto a pena também perdura enquanto houver o ódio da pessoa contra si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada para o reino dos céus. 5. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que ele impôs por decisão própria ou dos cânones. 6. O Papa não pode fazer cessar culpa alguma, senão declarar e confirmar que ela foi perdoada por Deus. Além disso, ele pode, sem dúvida, remiti-la nos casos reservados para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. 7. Deus não perdoa a culpa de quem quer que seja sem que se sujeite em completa humildade ao sacerdote como a seu substituto. 8. Os cânones penitenciais, que são a prescrição do modo de confessar e expiar, são apenas impostos aos vivos. Nada se deve impor aos moribundos com base nos mesmos. 9. Por isso o Espírito Santo nos beneficia através do Papa, quando este em seus decretos sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade extrema. 10. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que ainda reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Então, até aqui, o Martinho Lutero não falou nada contra a Igreja Católica. Ele, pelo contrário, ele disse que Deus usa o Papa, Deus usa o ministério dos sacerdotes exatamente para ajudar no processo da penitência dos seus fiéis. Olha só, agora ele começa na tese de número 11.
Tá? Até agora eu li 9 teses, 10 teses, na verdade. Agora eu vou ler a 11ª. 11ª. Essa erva daninha, ou seja, esses sacerdotes que usam mal a questão da penitência e penitenciam os moribundos, quando na verdade deveriam de penitenciar apenas aqueles que têm condições de receber a penitência. Essa erva daninha, de se poder transformar a pena canônica em pena do purgatório, foi semeada enquanto os bispos estavam obviamente dormindo. 12. Antigamente se impunham as penas canônicas não depois, mas antes da absolvição, como verificação da verdadeira contrição. 13. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo por direito isenção das mesmas. 14. Piedade ou amor imperfeitos no moribundo necessariamente trazem consigo grande temor, e tanto mais quanto menor for o amor. 15. Este temor e horror por si só já basta, para não falar de outras coisas, para produzir a pena do purgatório, uma vez que estão muito próximos da angústia e do desespero. 16. Inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. 17. Tudo indica que é necessário diminuir o horror das almas no purgatório, bem como promover o amor. 18. Parece não ter sido provado, nem à base da razão e nem da escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou da possibilidade de crescimento no amor. 19. Também parece não ter sido provado que as almas do purgatório estejam certas e seguras de sua felicidade, ao menos não todas, mesmo que nós de nossa parte tenhamos plena certeza. 20. Portanto, sob remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente de todas, mas somente daquelas que ele mesmo impôs. 21. Erram, portanto, aqueles apregoadores de indulgências que afirmam que a pessoa é libertada e salva de toda pena pelas indulgências do Papa. 22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de um único castigo que elas, segundo os cânones da Igreja, deviam ter saudado nesta vida. 23. Se é que se pode dar algum perdão de todos os castigos a alguém, este se dará somente aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. 24. Por isso a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada com essa magnífica e indistinta promessa de absolvição do castigo. 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório de modo geral, todo bispo e cura d'almas também o tem em suas dioceses e paróquias em particular. 26. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas não pelo poder das chaves que ele não tem, mas por meio de intercessão. Aqui o Martinho Lutero começa a questionar o papado. 27. Pregam doutrina humana aqueles que dizem tão logo tilintar a moeda lançada na caixa que a alma sairá voando do purgatório. 28. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. 29. E quem é que sabe se realmente todas as almas do purgatório querem ser resgatadas? Disse que esse não foi o caso com São Severino e São Pascoal? 30. Ninguém tem certeza da veracidade de sua contrição, muito menos de haver conseguido plena remissão. 31. Tão raro como o que é penitente de verdade é o que recebe autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. 32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. 33. Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus através da qual a pessoa se reconcilia com Deus. 34. Isso porque aqueles favores das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental determinadas por homens. 35. Não pregam cristamente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar as almas ou adquirir privilégios confessionais. 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. 38. Mesmo assim, a remissão e a participação da mesma pelo Papa de forma alguma devem ser desprezadas, porque, como disse, constituem declaração do perdão divino. 39. Até mesmo para os mais doutos teólogos é dificílimo exaltar perante o povo ao mesmo tempo a liberalidade das indulgências e a verdadeira contrição. 40. A verdadeira contrição procura e ama os castigos, ao passo que a abundância das indulgências os afrouxa e faz odiá-los, havendo ocasião para tanto. 41. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras de caridade. 42. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento do Papa que a compra de indulgências possa de alguma forma ser comparada com as obras de misericórdia. 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprazem indulgências.
44. Ocorre que através da obra de caridade cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, mas apenas mais livre de castigo. 45. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. 46. Deve-se ensinar aos cristãos que se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa, e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgências. 47. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. E aqui ele vai se levantar fortemente contra a ideia de indulgência, ou seja, não é uma obrigação você comprar indulgências como o Tetzel infelizmente fazia. 48. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa necessita mais de orações devotas a seu favor e, portanto, as deseja mais ao distribuir indulgências do que o dinheiro que se está pronto a pagar. 49. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis enquanto não depositam nelas a sua confiança, porém muito prejudiciais quando, de posse delas, perdem o temor de Deus. 50. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das extorsões feitas pelos apregoadores de indulgências, ele preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro do que edificá-la com a pele, carne e ossos de suas ovelhas. 51. Deve-se ensinar os cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns apregoadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo se para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. 52. Vã é a confiança de salvação conferida pelas cartas de indulgência, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa dessem sua alma como garantia pelas mesmas. 53. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. 54. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências que àquela palavra. 55. A atitude do Papa é necessariamente esta. Se as indulgências, que são menos importantes, são celebradas como um toque de sino, uma pomba e cerimônia, o Evangelho, que é o mais importante, deve ser anunciado como uma centena de sinos, pompas e cerimônias. 56. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionadas nem conhecidas junto ao povo de Cristo. 57. Eles com certeza não devem ser de natureza temporal, senão muitos dos pregadores de indulgências não os distribuiriam com tanta facilidade, antes apenas ficariam a juntá-los. 58. Tampouco consistem eles dos méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam sem o Papa, a graça do homem interior e ao mesmo tempo a cruz, a morte e o inferno do homem exterior. 59. São Lourenço disse que os pobres da igreja são os tesouros da mesma, empregando, no entanto, a palavra como era usada em sua época. 60. Não exageramos ao dizer que as chaves da igreja que lhe foram proporcionadas pelo mérito de Cristo constituem esse tesouro. 61. Pois está claro que para a remissão dos castigos e para a absolvição em determinados casos, o poder do Papa por si só é suficiente. 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Graça e da Glória de Deus. 63. Este tesouro, entretanto, é muito odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. 64. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é com razão o mais benquisto, pois faz dos últimos os primeiros. 65. Por esta razão, os tesouros do Evangelho foram as redes com que outrora se pescavam os homens de grandes riquezas. 66. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. 67. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como sendo a mais sublime graça realmente podem ser entendidas como tal na medida em que dão boa renda. 68. Estas são, entretanto, as graças mais ínfimas, se comparadas com a graça de Deus e a devoção à cruz. 69. Os bispos e curas d'almas têm a obrigação de admitir com toda a reverência os comissários de indulgências apostólicas. 70. Tem, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. 71. Quem fala contra a verdade das indulgências apostólicas, seja excomungado e maldito. 72. Aquele, porém, que se empenhar zelosamente contra a devassidão e licenciosidade das palavras do pregador de indulgências, seja bendito. 73. Assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que de alguma forma procuram defraudar o comércio de indulgências.
74. Muito mais deseja fulminar aqueles que a pretexto das indulgências defraudam a santa caridade e verdade. 75. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes a ponto de absolver um homem que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. 76. Em contrapartida, afirmamos que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais do que se refere à sua culpa. 77. A afirmação de que nem mesmo São Pedro, caso fosse o Papa atualmente, poderia conceder maiores graças, é blasfêmia contra São Pedro e contra o Papa. 78. Afirmamos, ao contrário, que também este ou qualquer outro Papa tem graças maiores a dar, quais sejam o Evangelho, as virtudes espirituais, os dons de curar, etc., como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. 79. Dizer que a cruz, com as armas do Papa altivamente erguida, se equipara à cruz de Cristo é blasfêmia. 80. Terão que prestar contas de sua atitude os bispos, curas da alma e teólogos que permitem que semelhantes conversas sejam difundidas entre o povo. 81. Esta licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para homens doutos, defenderem a dignidade do Papa contra calúnia ou perguntas, sem dúvida argutas dos leigos. 82. Por exemplo, porque o Papa não evacua o purgatório por santíssimo amor às almas e pela suprema necessidade das mesmas, sendo esta de todas as causas a mais justas, já que ele redime inúmeras almas por meio do tão miserável dinheiro para a construção da basílica, que constitui uma causa tão insignificante? 83. Ou, por que se mantém as missas em prol dos defuntos e a memória dos aniversários de falecimento e não se restitui ou se permite que se recebam de volta as doações efetuadas em favor deles, quando já não é justo orar pelos redimidos? 84. Ou, que nova piedade de Deus e do Papa é esta, que se permita ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus mediante dinheiro, mas mesmo assim não redime esta mesma alma piedosa e direta gratuitamente? 85. Ou, estando os preceitos penitenciais em si já de há muitos revogados e mortos de fato por desuso, por que razão são eles assim mesmo pagos com dinheiro pela concessão de indulgências como se ainda estivessem em pleno vigor? 86. Ou, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao invés do de seus pobres fiéis, ao menos essa Basílica de São Pedro? 87. Ou, o que é que o Papa perdoa e concede àqueles que pelo arrependimento completo têm direito ao perdão e à participação plenários? 88. Ou, que benefício maior se poderia proporcionar à Igreja se o Papa, como agora o faz uma vez, concedesse essas remissões e participações 100 vezes ao dia a qualquer dos fiéis? 89. Já que com as indulgências ele procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende ele as cartas de indulgência outrora já concedidas, se são igualmente eficazes? 90. Rebater esses argumentos muito perspicazes dos leigos, somente pela força e sem motivos razoáveis, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91. Se, portanto, as indulgências fossem apregoadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, estas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. 92. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. 93. Abençoados, porém, sejam todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. 94. Admoestem-se os cristãos que procuram seguir seu cabeça, Cristo, através de penas da morte e do inferno. 95. E assim confia em entrar no céu, passando antes por muitas tribulações do que pela segurança da paz infundada. Então, pessoal, estas são as 95 teses de Martinho Lutero. Tá? As 95 teses de Martinho Lutero, portanto, como vocês já devem ter notado, se baseiam não na ideia de que o Papa é o anticristo, não na ideia de que o Papa é uma pessoa ruim, não a ideia de que o Papa é uma pessoa má. Nenhuma das 95 teses, de alguma maneira, destrói a autoridade do Papa, pois nessa época o Martinho Lutero ainda não tinha sido excomungado da Igreja Católica. Mais tarde o Martinho Lutero seria excomungado da Igreja Católica porque o Papa leu essas 95 teses e não aceitou 4 ou 5 delas, e por não ter aceito 4 ou 5 delas, o Martinho Lutero disse, ou o senhor aceita todas as 95, ou nenhuma. E aí um Papa daquela época resolveu então excomungar Martinho Lutero. Interessante que o Martinho Lutero, ele
naquele momento ele não tinha feito uma, digamos assim, nada contra o Papa no sentido de destruir a autoridade do Papa ou algo assim. Tanto é que o próprio Papa concordou com algumas coisas que o Martinho Lutero escreveu nas suas 95 teses. O fato é que naquela época haviam muitos indivíduos que, se utilizando das indulgências, vendiam e ganhavam um grande lucro com isso. E foi contra isso que o Martinho Lutero se levantou. Martinho Lutero nunca quis fazer uma reforma protestante. Martinho Lutero nunca quis, de alguma maneira, se rebelar contra a igreja. O que o Martinho Lutero mesmo quis fazer foi mostrar para o Papa que algumas pessoas estavam se utilizando de má fé das indulgências e que caberia ao Papa tomar uma decisão forte contra isso, uma decisão firme contra isso. O que aconteceu? Martinho Lutero então foi expulso da Igreja Católica, foi excomungado, e o Martinho Lutero mais tarde resolveu se unir aos príncipes da Alemanha. Na Alemanha naquela época acontecia a seguinte situação: aí você era um príncipe alemão, você era dono de grande parte de terras da Alemanha, mas algumas terras eram propriedade da Igreja Católica. Então você mandava na Alemanha, mas havia partes da Alemanha que não pertenciam a você, mesmo você sendo príncipe. Eram partes da Alemanha que pertenciam à Igreja Católica. Inclusive, os príncipes da Alemanha tinham que pagar impostos a Roma, à Igreja Católica. A Igreja Católica, naquela época, era uma espécie de organização das Nações Unidas. Ou seja, se uma nação cristã quisesse fazer guerra contra outra nação cristã, como ambas as nações cristãs se submetiam ao Papa, bastava a Igreja Católica dizer não e a guerra terminava. Uma nação cristã, por estar unida ao Papa, tinha total proteção não apenas do Papa, mas também das demais nações cristãs. O Papa poderia simplesmente mandar que todas as nações cristãs se unissem contra aquela nação cristã que estava causando problema. Então, fazer parte da Igreja Católica naquela época era não apenas uma questão religiosa, mas também uma questão de proteção política. Só que alguns príncipes da Alemanha, por ter partes da Alemanha que eram de propriedade da igreja e não deles, e eles não poderem tocar nessas partes que eram da igreja, eles resolveram se unir a Martinho Lutero, criar uma reforma, não apenas uma reforma protestante, mas também uma reforma política. E aí eles resolveram de alguma maneira diminuir o poder da Igreja Católica na Alemanha. Então a reforma protestante acabou se tornando não apenas uma reforma protestante, mas também uma reforma política. Mais tarde a Alemanha de alguma maneira se tornou uma nação protestante, né, porque os próprios príncipes da Alemanha viram que traria muito mais benefício para eles se tornarem protestantes e dessa maneira remover do seu solo todo o território papal, né, não pagar mais impostos ao Papa e fazer com que aqueles territórios que antes pertenciam à Igreja Católica, que se localizavam na Alemanha, agora pertencessem apenas a eles como príncipes alemães. Então era muito mais lucrativo para eles ser protestantes. E foi assim que a reforma protestante se beneficiou na Alemanha. Mais tarde, os livros do Martinho Lutero passaram a circular mesmo com a proibição da Igreja Católica, mesmo com o Index Librorum proibitório, né? Mesmo assim, os livros continuaram circulando pela Igreja Católica durante muito tempo, tá? E o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que inclusive o Michelangelo Buonarroti, que foi um grande artista da Igreja Católica, alguns estudiosos dizem que ele aderiu à Reforma Protestante através de um grupinho que havia gostado das ideias de Lutero lá na Itália, que era o grupinho chamado Os Spirituali, que era um grupinho de católicos italianos que haviam lido as obras de Martinho Lutero, haviam apreciado essas obras, as ideias dessas obras, porque o Martinho Lutero ele tinha a fama dele entrado na Itália como a de um católico que quer que a Igreja Católica voltasse à simplicidade do Evangelho de Cristo antes da pompa. E aí, né, eles que também desejavam o mesmo resolveram aderir a isso e não saíram da Igreja Católica, permaneceram na Igreja Católica até o fim. Alguns deles foram mortos, né, pela Inquisição, outros permaneceram vivos. Então a ideia original deles não era sair da Igreja Católica, e sim permanecer na Igreja Católica e causar uma reforma na Igreja Católica de dentro para fora, né? Diga-se de passagem que muitos países que se tornaram protestantes mais tarde se tornaram ateus, né? E essa foi a ideia. Hoje em dia, por exemplo, a Alemanha é um estado praticamente laico, né? A Alemanha é um estado laico, se eu não me engano. A França também, né? A Inglaterra
mais ou menos, digamos assim. E esse foi o fim dos países protestantes. Os países protestantes mais tarde viraram laicos, viraram estados laicos, né? Porque é necessário que haja um estado laico para que haja a livre leitura das escrituras sagradas. Martinho Lutero defendia a ideia só da escritura, ou seja, ele acreditava que só a Bíblia, né, você não precisava de uma instituição religiosa para interpretar a Bíblia por você, era tudo uma questão de você e o Espírito Santo juntos, né, interpretarem a Bíblia juntos, né, o homem e a Bíblia, digamos assim, era essa a ideia do Lutero. Só que para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, elas tinham que saber ler. E na época do Lutero, a maioria das pessoas eram analfabetas. A escrita era considerada uma espécie de instrumento de trabalho. Para você saber ler e escrever, só se você trabalhasse com escrita, fazendo cópia de textos originais para outros textos, por exemplo. De uma cópia para outra. Se você não trabalhasse com escrita, você certamente não saberia ler e escrever. Uma pessoa que trabalhava com terra o dia inteiro não sabia ler e escrever. Martinho Lutero, para fazer com que o protestantismo dele, o luteranismo dele se espalhasse, ele criou, né, grandes grupos de alfabetização em massa da época. Então, muitas pessoas que não sabiam ler nem escrever passaram a saber ler e escrever graças à Reforma Protestante. Martinho Lutero, quando fazia as pessoas entrar na igreja dele, ele obrigava as pessoas a entrar nas escolas, uma espécie de escola interna da própria igreja dele, para estudar, para aprender a ler e a escrever, para poder ler a Bíblia. Havendo leitura da Bíblia, havendo várias pessoas lendo a Bíblia, certamente surgirão diferentes interpretações da Bíblia. E para que isso funcione de verdade, o Estado precisa ser laico. Se o Estado for de alguma religião, ele vai impor a ideia religiosa dele sobre aquela leitura da Bíblia, daquelas pessoas. Entende? Então, Martinho Lutero, ele de alguma maneira fez com que surgissem os primeiros programas de alfabetização em massa da Alemanha. Exatamente para que o maior número possível de pessoas fosse protestantizado, digamos assim. Só que, como eu já disse para vocês, o Martinho Lutero era um desigrejado, ele deve ser visto desta maneira. Ele não é o pai, na minha opinião, ele não é tanto o pai dos protestantes, porque mais tarde os protestantes passaram a não seguir muitas das ideias dele. Ele é muito mais o pai dos desigrejados. Tanto é que se você ler os livros de Martinho Lutero, você vai ver que os livros de Martinho Lutero tem as mesmas ideias dos atuais desigrejados. Desigrejado é aquele cristão que acredita que pode se conectar com Deus sem a necessidade de uma igreja, sem a necessidade de uma instituição religiosa, e que ele lê a Bíblia, estuda a Bíblia sozinho dentro de sua residência, sem a necessidade da interpretação de nenhuma igreja. Isso é um desigrejado. O nome disso, o termo disso é desigrejado, alguém sem igreja. Um cristão desigrejado, um cristão que não tem igreja e que não considera nenhuma igreja como tendo a palavra final e a interpretação final da Bíblia. E se você pega um desigrejado que estuda a Bíblia sozinho, que não faz parte de nenhuma igreja, e você pega os escritos de Martinho Lutero, tu vai ver que as ideias do Martinho Lutero são iguais às de qualquer desigrejado atualmente. Por quê? Porque na época do Martinho Lutero, a única igreja que existia era a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando uma pessoa era excomungada da Igreja Católica Apostólica Romana, automaticamente ela era uma desigrejada, tá? Então é isso, pessoal. Compartilhem esse vídeo, divulguem, participem, se inscrevam, amem ler livros de tudo, tá? Um forte abraço, até mais.